Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão chegando? Como é que tá? Deixa eu mandar o convite para nossa convidada. Mãe, que convidada vai ter? Mãe, que convidada vai ter? Olha lá, vamos ver, vamos só esperar ela aceitar. Ela entrou. Vamos ver que daqui a pouco aparece pra gente. Vamos ver. Ah lá! Agora deu certo de novo. E aí, o pessoal tá chegando. Vamos lá. Quem já chegou, convide os amigos, os parentes, os inimigos também, para assistir com a gente, porque vale muito a pena. O tema de hoje vai ser um tema bem relevante diante de tudo que a gente tá passando nesses tempos, né? Então vamos ver, já temos bastante pessoas aqui. Vou começar, professora? Pois não, fique à vontade, Juliana. Então tá bom. Pessoal, boa noite oficialmente. Meu nome é Juliana, para quem ainda não me conhece. Eu sou fisioterapeuta, especialista em atividade motora adaptada, especialista em gerontologia, mestre em endocrinologia clínica e doutoranda em ciências da saúde, com ênfase em diabetes e neuropatia diabética. Contar só para vocês rapidinho um pouquinho da minha trajetória, muito de vocês já conhecem. Eu estudo há 17 anos e aí agora eu acabei de entregar a minha idade, né? Diabetes. E agora já estudei qualidade de vida, que é um tema que a professora Giovana vai abordar hoje, e eu tenho certeza que com muita maestria. Já estudei exercício físico para essa população, e agora a gente está estudando a questão do calçado terapêutico nas alterações biomecânicas. Mas hoje, em específico, a gente vai falar só né? Então, o que nós vamos fazer? Como a gente vai conduzir essa live? Eu vou fazer uma pequena introdução sobre diabetes, sobre o que é e da epidemiologia do diabetes hoje no Brasil e no mundo. E depois eu passo a palavra para a professora Giovana, que aí ela se apresenta. Pode ser, professora? Pois não? Então, vamos lá. O diabetes é uma síndrome crônica metabólica totalmente incapacitante, tanto no número de pessoas quanto no número de alterações, de complicações que ele causa. Ele acomete o pâncreas, que é produtor de dois hormônios, da insulina e do glucagon, levando assim a esse indivíduo a ter uma hiperglicemia, ou seja, o aumento dessa glicemia, desse açúcar no sangue. Essa hiperglicemia, a longo prazo, ela causa N alterações, N complicações, tanto microvasculares como macrovasculares. E altera todo o que a gente sabe que é o eixo hipotalâmico. E aí, nessa questão de eixo hipotalâmico, né?
a professora Giovana vai nos explicar bem melhor. Hoje, no mundo, nós estamos falando em 436 milhões de diabéticos, tá? Fora quase 50% que tem diabetes e ainda não foi diagnosticado. Então, nós estamos falando de uma grande população que, infelizmente, vai vir a ter algum tipo de complicação em alguma época dessa doença, tá? Na América Latina, nós estamos em 32 milhões de diabéticos. E só no Brasil, hoje, somos 16 milhões e 800 mil. Então, assim, ó, é muita gente, né, com diabetes. Alguns totalmente sem tratamento, outros já com tratamento, mas não adequado, vamos dizer assim, e tem outros que não têm tratamento nenhum. Esse era o panorama que eu queria deixar para vocês como introdução para a professora Giovana agora fazer o link entre, né, diabetes e depressão. Porque eu já recebi uma pergunta hoje, aqui pelo próprio Instagram, perguntando o seguinte: a diabetes leva à depressão? Ou a depressão leva ao diabetes? Né? E aí, uma coisa leva a outra ou elas estão interligadas? Essa pergunta eu passo totalmente para a professora Giovana, que agora se apresenta. Ou você quer que eu te apresente? Com o maior prazer eu faria isso. Fique à vontade, Juliana. Então tá bom. A professora Giovana, ela é enfermeira, graduada pela Unicamp, tem especialização em saúde mental e infectologia pela Escola de Enfermagem da USP Ribeirão Preto, tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade José do Rosário Velano, que é a Unifenas, e tá com pé no título de doutora em Ciências da Saúde, com ênfase em saúde mental. Para quem não a conhece, ela é minha irmã. Embora não tenhamos nada parecidos, assim, alguns acham. Então, agora, eu te agradeço por ter aceito fazer essa aula comigo, porque eu sei do tanto de compromisso profissional que você está tendo, que você não está parando um segundo e ainda está no final da sua tese, né? E eu esqueci também, me perdoe, de falar que você é a coordenadora de enfermagem do curso da Unify e também é docente. Certo? Bem apresentada? Ok, muito obrigada. Pessoal, uma boa noite. Eu vim aqui, hoje é minha primeira vez no Instagram, tá? Então, eu peço desculpas a vocês um pouquinho por questões tecnológicas. Eu vi que tem muito ex-aluno nosso, da época do Pitágoras, que entrou, Diane Bonilha, Nath, Oliver. Então, um beijão para vocês. Muito obrigada pela presença, certo? Entraram da Unify, entraram colegas de trabalho, muito obrigada. Hoje, Juliana me chamou para a gente conversar um pouco sobre a relação existente entre depressão e diabetes. Conforme vocês têm acompanhado, o número de depressão ele tem aumentado drasticamente no mundo todo,
principalmente relacionado hoje com as questões da pandemia, do isolamento social, do desemprego, né? Hoje, oficialmente, nós somos 16 milhões de desempregados no Brasil, e estruturalmente o número é muito maior do que esse, porque esse número desconsidera as pessoas que já pararam de procurar emprego, e existe uma relação extremamente forte entre depressão e desemprego, tá? Mas tudo isso eu estou falando para vocês porque é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, vamos especificamente no tema de hoje, diabetes, tá? A Associação, o Ministério da Saúde, a Associação Brasileira de Diabetes, o que ela nos traz? Que entre o ano de 2006 a 2016 houve um aumento do diagnóstico de DM, né, de 60%. O que significa isso em termos de custo? Até 2030, nós vamos ver esse custo dobrar, chegando, né, no Brasil e no mundo, na perspectiva mais otimista que nós temos, mais conservadora, na casa de 97 bilhões de dólares, né? Na perspectiva intermediária, na casa de 123 bilhões de dólares, e num pior cenário, numa perspectiva de 406 bilhões. O Brasil hoje, ele tem, nós passamos de 5,5% da população nacional com DM em 2006 para 8,9% em 2016. Nós tivemos um salto significativo e nós temos um imenso desafio pela frente, que é a falta do controle glicêmico desses pacientes, que esse é o grande nó da questão e que esse é o grande problema desencadeador da depressão desses pacientes. Fora o que a Juliana disse muito bem colocado, que 50% dos pacientes diabéticos desconhecem o seu diagnóstico. Tá? Então, hoje, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, se não me falha a memória, acho que a gente já colocou isso, somos 12 milhões de diabéticos no Brasil, 90% Aumentou. Estamos, pelo último consenso da Federação Internacional, hoje no Brasil, somos 16,800 milhões de diabéticos. Ok, então eu peço desculpas pelos dados que eu peguei da Sociedade Brasileira de Diabetes e eu peguei no site ontem, tá? Então eu peço desculpas, ok? Bom, esse número é um número substancial, né? E aí nós temos 90% desses diabéticos do tipo 2, né? E aí a Pesquisa Nacional de Saúde por amostra de domicílio que o IBGE faz, e aí nós temos a última de 2014, nós temos o seguinte, essa divisão de 8,9% de indivíduos com diabetes, nós encontramos uma divisão por faixa etária, sendo 0,6% de 18 a 29 anos, 5% de 30 a 59 anos, 14,5% entre 60 e 64 anos, 19,9% entre 65 e 74 anos, e nós temos um índice aí acima de 75 anos de 19,6%. Lembrando que é um índice bem alto. Bem alto. Essa pesquisa, é óbvio que é uma pesquisa autorreferida, tá? E isso é um ponto importantíssimo que nós precisamos lembrar. Quer dizer, é como as pessoas referem isso para o recenseador, para a pessoa que chega lá e pergunta, ok? Então, isso é claro que esses 50% de pessoas que desconhecem que tem a doença, que a doença está em curso, né? Ou que estão desenvolvendo a síndrome metabólica, quer dizer, que já estão fazendo quadros de hipoglicemia, que estão na fase pré-diabética, que desconhecem essa fase pré-diabética, tudo isso não consta nesse relatório, porque essas pessoas não sabem que estão diabéticas ainda, ok? Bom, agora, vamos começar a traçar um panorama com a questão da depressão, né?
No Brasil, hoje, nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, relatório de 2014, corroborado no relatório de 2018, 5,8% da população brasileira sofrendo de depressão. Essa é uma taxa acima da média global, que a média global é de 4,4%. Só que o que é interessante analisar é o seguinte, quando nós olhamos estudos, eu acabei de entregar a minha tese no final do mês de junho, e que foi desenvolvida na cidade de Poços de Caldas, nós encontramos 36,5% de pacientes que autorreferiram depressão e que essa depressão foi corroborada, foi constatada por escalas de rastreamento. Um número muito acima, né? Quer dizer, 6 vezes acima da média que a OMS traz para o Brasil, tá? Então, hoje, o que a OMS traz, né? Que nós temos quase 12 milhões de brasileiros com depressão. A OMS não traz as divisões entre depressão leve, moderada e grave, ela só diz depressão, mas isso é um fator que coloca o Brasil no topo do ranking do número de pessoas deprimidas da América Latina. Eu não Ok? alto, muito. E interessante, uma curva em ascensão, tá? Quando a gente olha a relação entre depressão e diabetes, estudos de meta-análise com mais de 42 artigos evidenciaram fortemente que a depressão está associada à hiperglicemia e ao risco de complicações do diabetes. E aí eu volto a dizer, 50% dessas pessoas desconhecem o diagnóstico, muitos desses pacientes dão entrada nos serviços de saúde com hiperglicemia, já alguns em coma hiperglicêmico. Muitos pacientes têm intensa dificuldade de manter o controle glicêmico e tudo isso é fato, atrela, aumenta e muito a probabilidade desse indivíduo desenvolver depressão. Isso é um problema. Posso só Fica à vontade. Até porque quando a gente fala nessa questão do controle glicêmico, nós estamos falando de N questões associadas também, né? Nós estamos falando, principalmente, quando a gente fala de controle glicêmico, eu vou chegar lá, mas posso até adiantar, o que nós precisamos pensar fortemente são as políticas públicas de saúde, né? O que nós temos em mente é o seguinte, mais de 80% da população brasileira hoje utiliza os serviços públicos de saúde única e exclusivamente como forma de acesso à saúde, tá? Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas nacionais que indicam isso, esses números. E aí, quando nós temos, esses indivíduos entram por onde? Pela atenção básica. E quando nós temos uma atenção básica que fica enfraquecida, ou uma atenção básica que não atende, né, que não consegue rastrear esse indivíduo e não consegue tratar efetivamente esse indivíduo, nós temos uma falha na cadeia, e essa falha na cadeia de cuidados desse indivíduo vai levar a N complicações, como principalmente problemas de amputação de membros inferiores, problemas de retinopatia, problemas de insuficiência renal e problemas relacionados à depressão. Porque isso é um ciclo vicioso, um ciclo altamente letal. E nós sabemos também que indivíduos depressivos são indivíduos que pouco se cuidam, que são indivíduos que procuram muito o serviço de saúde, mas que têm um cuidado com a saúde muito menor do que pessoas não depressivas. Estudos evidenciam que eles controlam muito menos, né, a glicemia, e eles têm hábitos de saúde muito menos eficientes do que pessoas sem depressão. Principalmente quando a gente fala na questão da qualidade de vida, né? Só traçando um paralelo com a minha pesquisa de mestrado,
que foi justamente saber o impacto, né, do diabetes nessa diferença de gênero. O que a gente pôde observar é que nós, mulheres, embora nos cuidemos, mas nós apresentamos pior qualidade de vida do que os homens. Mas aí eu acredito, Juliana, eu vou fazer um parênteses aí. Aí existe uma série de pontos de interrogação que precisam ser analisados, porque na realidade nós procuramos mais os serviços de saúde. E aí se os homens procurassem mais os serviços de saúde, ou procurassem igualmente como as mulheres, esses números seriam os mesmos, entendeu? Não. E é isso que nós precisamos levar em consideração, não é? É claro que nós temos a questão do cuidado, que é feminino, tá? Isso no Brasil e no mundo, principalmente numa sociedade matriarcal como a nossa, tá? Esses fatores precisam ser levados em consideração, mas nós precisamos pensar um pouco mais a respeito disso. Continuando na questão da diabetes e da depressão, estudos também mostram para a gente, isso da própria OMS, tá? E estudos multicêntricos, estudos muito grandes, que falam o seguinte, que quando a gente tem melhora da depressão, a gente tem automaticamente melhora significativa do controle glicêmico. E o controle glicêmico vai impedir, né, as complicações, e isso vai impedir a questão do surgimento da depressão. Então, eu quero que vocês prestem atenção que é um evento em cadeia e um evento de retroalimentação. Quer dizer, a depressão piora a glicemia piora a depressão. Né? Estudos de base populacional brasileiros e internacionais mostraram que a probabilidade de depressão na população diabética é 2 vezes maior do que a população de não diabéticos. Isto é muito, muito, muito sério. Deixa eu trocar aqui, só um minutinho, por favor. Parece que ficou escuro. Ficou escuro. Gente, eu não sei o que aconteceu. Mas você trocou o quê? Eu troquei de lado. Mas tá dando pra ver. Como tá a luz. Mas eu acho que é meu celular, viu, gente? Eu peço desculpas a vocês, porque em tempos de pandemia, eu passo muito álcool gel no meu celular e ele tá dando um pouco de probleminhas por conta do álcool gel que eu passo, tá bom? Não, gente, elas são parentes, ela só tá faltando beber álcool gel nesta pandemia. Não tô tão psica assim, não, tá? Tá sim. Bom, vamos continuar aqui. Níveis muito altos ou muito baixos de glicemia promovem uma sensação de intenso cansaço e ansiedade. E a gente sabe que esses são sintomas clássicos relacionados à depressão, tá? Quando a gente fala de causas orgânicas de depressão em DM, o que a gente tem aí como clássico, como amplamente difundido? Primeiro, rompimento do ciclo circadiano, né? A resistência à insulina no sistema nervoso central, processos imunológicos e inflamatórios, que aumentam a degeneração neuronal e, consequentemente, concomitantemente, nós temos aí uma diminuição da plasticidade neural. E tudo isso, então, gerando os sintomas que nós temos aí clássicos de depressão, que são sintomas que exigem, eu vou fazer uma lista, vou dizer uma lista aqui para vocês, que são pelo menos 5 sintomas por pelo menos 2 semanas. Quais são esses sintomas, né? Humor deprimido, anedonia. O que é anedonia? É diminuição de interesse, de prazer em atividades que antes você tinha prazer, né? Eu gostava de caminhar, hoje eu não gosto mais. Eu gostava de encontrar, isso antes da pandemia, claro, com os meus amigos para jogar um buraco e agora não gosto mais, tá? Mudança significativa de peso, de apetite, né? Isso. Ou hipersonia, agitação psicomotora, aquela questão, o cérebro não para, o corpo não consegue parar,
ou se não uma lentidão, parece que tudo fica em câmera lenta, fadiga, ok? Muita dificuldade de concentração, sentimento de culpa, né, ou de inutilidade, e o pior deles todos, não é? Que é muito desencadeado quando a depressão não é diagnosticada e não tratada, que é a ideação suicida, tá? Lembro vocês que a própria Sociedade Brasileira de Diabetes diz, né, que 30% das pessoas com diabetes apresentam algum grau de depressão. Nós, em 2016 ou 2017, não me lembro, realizamos um estudo numa pequena cidade do sul de Minas Gerais e encontramos um índice de 30,8% de população com DM tipo 2 com algum tipo de depressão, com algum grau de depressão, tá? É muita coisa. Para uma cidade que tem 6 mil habitantes, era isso? Não, uma cidade de 2.976 mil habitantes, por aí. Né? Isso foi uma coisa bem relevante no nosso trabalho, né? Foi super questionado e elogiado pelos revisores. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte: a depressão, assim como a diabetes, quais são os fatores que piorariam o surgimento ou a inadequação do controle glicêmico e, consequentemente, o surgimento da depressão? Primeiro, baixa escolaridade, certo? Segundo, baixa renda, idade acima de 50 anos. Então, esses são fatores na população que vai prejudicar esse indivíduo no controle glicêmico e aumentar as chances de desenvolvimento de depressão. Só isso? Não. Porque a gente sabe que pessoas com menor escolaridade e com menor baixa renda, e pessoas mais velhas, via de regra, também apresentam um pior suporte social, né? Então, são pessoas que são mais vulneráveis a estressores financeiros e psicossociais. Hoje, nós estamos vendo isso, barbaridade. Pessoal, por favor, é só pegar, passar na porta da Caixa Econômica Federal para a gente ver o tamanho da fila de auxílio emergencial. Eu, outro dia, passei e vi a cena, eu fiquei pensando, se eu tivesse um aparelho de glicemia aqui, eu sairia fazendo glicemia nessas pessoas. E verificando pressão, né? E verificando pressão arterial, e eu tenho certeza que os índices, os valores de glicemia e de PA seriam altíssimos das pessoas naquela hora, naquele estressor, porque elas precisam muitas daquele dinheiro para conseguir colocar comida em casa. Né? É claro que nós não vamos entrar na questão da política em si, que a gente sabe também que tem muita gente que pega o dinheiro e não usa, que teve uso indevido desse dinheiro, ok. Mas a gente tem muita gente que está precisando, tá? Outra questão importante é o seguinte: a gente tem que ressaltar que a depressão surge mais frequentemente em pessoas viúvas, divorciadas ou separadas, né? Porque é fator de proteção, né? Ser casado, tá? E aí o que a gente encontra no Brasil é que, em termos de expectativa de vida, mulher 76 anos ao nascer e homem 72 anos. Isso significa que nós ficamos viúvas mais cedo. E se nós atrelarmos a viuvez, né, a baixa condição socioeconômica, pior suporte social e o diabetes, tá? Isso, então, é fator de risco para o desenvolvimento da depressão. Né? Além disso, é claro, pessoas que moram sozinhas, os estudos evidenciam que se tornam mais vulneráveis ao desenvolvimento da depressão e, quando tem diabetes, ao pior controle glicêmico. Né? E hoje que conta a questão da própria solidão, né? Do próprio Ai, me dá a palavra aí, Giovana. Na realidade, hoje a gente tem um número crescente, Juliana, de pessoas
que estão vivendo sozinha, né? Essa é uma verdade, tá? Sim. Porque nós estamos vivendo mais. E a tendência é, quanto mais se vive, mais se perde a rede de apoio no final da vida. E isso já é, por si, um fator desencadeante de sintomatologia depressiva, tá? A depressão crônica, né? Ela leva a incapacidade importantíssima. A própria OMS nos traz que ela reduz significativamente os anos em qualidade de vida dos sujeitos e os anos em vida, porque a pessoa não se cuida e a pessoa acaba morrendo por complicações. Por exemplo, o tema da nossa live de hoje, que é o diabetes, né? Ela não controla a glicemia e morre por complicações do diabetes. Porque, na realidade, quando o indivíduo se torna um depressivo crônico, ele reduz a aderência ao tratamento, piora o controle glicêmico, não é? E para isso, então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um melhor diagnóstico e um melhor tratamento dessas pessoas. O que eu vejo? Eu vejo o seguinte: se nós investíssemos em diagnósticos e tratamentos, nós diminuiríamos as complicações, diminuiríamos o número de indivíduos depressivos, diabéticos, e nós aumentaríamos a qualidade de vida desses sujeitos. Agora, onde está o grande problema? O grande problema está no rastreio, né? Nós temos uma subnotificação de casos importantes. 50% dos diabéticos nós não conhecemos. E nós hoje não temos... Desculpa a intromissão, mas aí a gente fala nessa questão desse rastreio nas duas vertentes, né? Tanto na vertente do diabetes quanto na vertente da depressão. Então, olha, nós temos que pensar o seguinte: nós precisamos de uma atenção básica efetiva para fazer esse rastreio, tanto de pacientes diabéticos, concordo, Juliana, quanto de pacientes deprimidos, ok? Nós precisamos, quando a gente fala de depressão, investir fortemente na capacitação da equipe da atenção básica para escalas de rastreamento mundialmente utilizadas para a depressão, como, por exemplo, o inventário de depressão de Beck 2, né? E a escala de depressão de Hamilton, tá? Que são duas escalas, a Hamilton padrão ouro, né? E a Hamilton, por exemplo, nos dá até se o paciente ele está tomando medicação e se ele está melhorando. Porque uma coisa é o sujeito, eu não acho que eu não estou melhorando. Mas se você aplica escala, você consegue avaliar pelas respostas se ele está realmente melhorando com aquela medicação que foi prescrita a ele ou não. Mas nós precisamos, volto a dizer, primeira coisa, tá? Trabalhar rastreio para a gente conhecer a real magnitude do problema, depressão e diabetes na população. Isso é de fundamental importância. Nós precisamos investir em escalas de rastreamento para a depressão. Nós precisamos investir em rastreamento para DM. Nós precisamos de forte capacitação dos profissionais de atenção básica. Porque eu volto 80% das pessoas utilizam hoje os serviços públicos de saúde e esse número vai aumentar porque o número de desemprego está aumentando. Se o número de desemprego aumenta, as pessoas param de pagar planos de saúde. Então, esse número tende a chegar a 92%, 94% das pessoas utilizando único, exclusivamente, o Sistema Único de Saúde. E aí, volto a dizer de novo, onde é a porta de entrada? Atenção básica. É esta atenção básica que precisa ser fortalecida ao extremo, capacitada, não é? Para que nós possamos, de fato, compreender a magnitude, diagnosticar, tratar, prevenir incapacidades, prevenir que o sujeito evolua para uma depressão crônica e que esse sujeito, então, piore o controle glicêmico e acabe tendo aí, fazendo parte das estatísticas de mortalidade por conta das complicações do DM. A gente precisa de muita, mas muita capacitação. Hoje, ao meu ver, um dos
dos pontos mais relevantes para todos esses dados. Isso era, pessoal, em linhas gerais, o que eu tinha para dizer para vocês, e eu estou aberta agora a questionamentos. Fiquem à vontade, subam aí digitem as perguntas, eu não sei como fala no Instagram isso. Eu também não, então nem me E peço desculpas a vocês pela qualidade da luz, porque realmente a luz ficou ruim e eu não consigo arrumar, tá? Já que ninguém está querendo perguntar, as pessoas estão com vergonha, é isso? Vou começar eu com uma pergunta. Para o indivíduo diabético vir a desenvolver essa depressão, tem um tempo X de diagnóstico para a doença ou não? Os estudos mostram para gente que a depressão está atrelada à insuficiência do controle glicêmico. E essa insuficiência do controle glicêmico precisa ser progressiva. Então, o que a gente tem aí? Mais uma vez, volto a me apegar na ciência. Os estudos mostram que a ausência de controle glicêmico por um período acima de 5 anos é fator preditor, né, de aumento de incidência de depressão nessa população. É onde a maioria das complicações do DM, elas começam a aparecer a partir de 5 a 10 anos de tempo de diagnóstico. Uhum. Aí a gente acaba vendo muitas pessoas que chegam para a gente já num estágio bem avançado dessas complicações e da depressão, que você vai perguntar, tem tempo de diagnóstico de 3 meses. Ou seja, ele entra nesse 50% que não foi diagnosticado a tempo de ter sido feito alguma coisa. Agora, temos uma outra questão, Juliana, que também precisamos pensar. Os pacientes diabéticos, eles têm também bastante alteração de hormônios tiroidianos, ok? Tanto que é recomendado que os pacientes façam controle, controle anual, se não me falha a memória, né? E nós sabemos... Não entendi. Porque eu tenho que pegar alguém no colo para aparecer também. Oi, Marina, tudo bem? Como você Fala está? Oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Eu sou a Marina. Eu não entendi a sua pergunta. Então, vamos lá. Pessoal, o que a gente precisa levar em consideração é o seguinte. Os pacientes diabéticos são pessoas, né? As pessoas com diabetes são pessoas que têm uma probabilidade muito grande de alteração de hormônios tiroidianos, tá? Uhum. E nós sabemos que alteração de hormônios tiroidianos também leva à depressão, porque alteram a plasticidade neural. Então, uma das questões muito importantes que precisa ser analisada quando um paciente com DM chega no consultório, olha, eu estou me sentindo triste, choro imotivado, irritabilidade, hipersonia, hipofagia, sei lá, os é a dosagem de hormônios tiroidianos, porque de repente o que está causando essa alteração não é nem a alteração da ou da hiperglicemia, mas sim a alteração de hormônios tiroidianos. E se a gente regularizar esses hormônios, automaticamente melhora a sintomatologia depressiva do sujeito. Isso é uma grande verdade. E a gente vê que são, infelizmente, muito poucos os profissionais que se apegam, vamos dizer assim, a essa questão tiroidiana, né? O que não deveria ser. Gente, a Marina fez mais sucesso do que nós duas juntas. Juliana, ela tem 4 anos, bem. Eu estou com 44, né, pessoal? Então já não me recuso pra gente. Vamos ver. Ah lá! Agora deu certo de novo.
E aí o pessoal tá chegando. Vamos lá. Quem já chegou, convide os amigos, os parentes, os inimigos também, para assistir com a gente, porque vale muito a pena. O tema de hoje vai ser um tema bem relevante diante de tudo que a gente está passando nesses tempos, né? Então, vamos ver, já temos bastante pessoas aqui. Vou começar, professora? Pois não, fique à vontade, Juliana. Então, tá bom. Pessoal, boa noite oficialmente. Meu nome é Juliana, para quem ainda não me conhece. Eu sou fisioterapeuta, especialista em atividade motora adaptada, especialista em gerontologia, mestre em endocrinologia clínica e doutoranda em ciências da saúde, com ênfase em diabetes e neuropatia diabética. Contar só para vocês rapidinho um pouquinho da minha trajetória, muito de vocês já conhecem. Eu estudo há 17 anos e aí agora eu acabei de entregar a minha idade, né? Diabetes. E agora já estudei qualidade de vida, que é um tema que a professora Giovana vai abordar hoje, e eu tenho certeza que com muita maestria. Já estudei exercício físico para essa população, e agora a gente está estudando a questão do calçado terapêutico nas alterações biomecânicas. Mas hoje, em específico, a gente vai falar só né? Então, o que nós vamos fazer? Como a gente vai conduzir essa live? Eu vou fazer uma pequena introdução sobre diabetes, sobre o que é e da epidemiologia do diabetes hoje no Brasil e no mundo. E depois eu passo a palavra para a professora Giovana, que aí ela se apresenta. Pode ser, professora? Pois não. Então, vamos lá. O diabetes é uma síndrome crônica metabólica totalmente incapacitante, tanto no número de pessoas quanto no número de alterações, de complicações que ele causa. Ele acomete o pâncreas, que é produtor de 2 hormônios, da insulina e do glucagon, levando assim a esse indivíduo a ter uma hiperglicemia, ou seja, o aumento dessa glicemia, desse açúcar no sangue. Essa hiperglicemia, a longo prazo, ela causa N alterações, N complicações, tanto microvasculares como macrovasculares. E altera todo o que a gente sabe que é o eixo hipotalâmico. E aí, nessa questão de eixo hipotalâmico, né? A professora Giovana vai nos explicar bem melhor. Hoje, no mundo, nós estamos falando em 436 milhões de diabéticos, tá? Fora quase 50% que tem diabetes e ainda não foi diagnosticado. Então, nós estamos falando de uma grande população que, infelizmente, vai vir a ter algum tipo de complicação em alguma época dessa doença, tá? Na América Latina, nós estamos em 32 milhões de diabéticos. E só no Brasil, hoje, somos 16 milhões e 800 mil. Então, assim, ó, é muita gente, né, com diabetes.
Alguns totalmente sem tratamento, outros já com tratamento, mas não adequado, vamos dizer assim, e tem outros que não têm tratamento nenhum. Esse era o panorama que eu queria deixar para vocês como introdução para a professora Giovana agora fazer o link entre, né, diabetes e depressão. Porque eu já recebi uma pergunta hoje aqui pelo próprio Instagram, perguntando o seguinte: a diabetes leva à depressão? Ou a depressão leva ao diabetes? Né? E aí, uma coisa leva a outra ou elas estão interligadas? Essa pergunta eu passo totalmente para a professora Giovana, que agora se apresenta. Ou você quer que eu te apresente? Com o maior prazer eu faria isso. Fique à vontade, Juliana. Então tá bom. A professora Giovana, ela é enfermeira, graduada pela Unicamp, tem especialização em saúde mental e infectologia pela Escola de Enfermagem da USP Ribeirão Preto, tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade José do Rosário Velano, que é a Unifenas, e está com pé no título de doutora em Ciências da Saúde, com ênfase em saúde mental. Para quem não a conhece, ela é minha irmã. Embora não tenhamos nada parecidos, assim, alguns acham. Então, agora, eu te agradeço por ter aceito fazer essa aula comigo, porque eu sei do tanto de compromisso profissional que você está tendo, que você não está parando um segundo e ainda está no final da sua tese, né? E eu esqueci também, me perdoe, de falar que você é a coordenadora de enfermagem do curso da Unify e também é docente. Certo? Bem apresentada? Ok, muito obrigada. Pessoal, uma boa noite. Eu vi aqui, hoje é minha primeira vez no Instagram, tá? Então eu peço desculpas a vocês um pouquinho por questões tecnológicas. Eu vi que tem muito ex-aluno nosso, da época do Pitágoras, que entrou, Diane Bonilha, Nath, Olga. Então, um beijão para vocês. Muito obrigada pela presença, certo? Entraram da Unify, entraram colegas de trabalho, muito obrigada. Hoje, Juliana me chamou para a gente conversar um pouco sobre a relação existente entre depressão e diabetes. Conforme vocês têm acompanhado, o número de depressão ele tem aumentado drasticamente no mundo todo, principalmente relacionado hoje com as questões da pandemia, do isolamento social, do desemprego, né? Hoje, oficialmente, nós somos 16 milhões de desempregados no Brasil, estruturalmente, o número é muito maior do que esse, porque esse número desconsidera as pessoas que já pararam de procurar emprego, e existe uma relação extremamente forte entre depressão e desemprego, tá? Mas tudo isso eu estou falando para vocês porque é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, vamos especificamente no tema de hoje, diabetes, tá? A Associação, o Ministério da Saúde, a Associação Brasileira de Diabetes, o que ela nos traz? Que entre o ano de 2006 a 2016, houve um aumento do diagnóstico de DM, né, de 60%. O que significa isso em termos de custo?
Até 2030, nós vamos ver esse custo dobrar, chegando, né, no Brasil e no mundo, na perspectiva mais otimista que nós temos, mais conservadora, na casa de 97 bilhões de dólares, né? Na perspectiva intermediária, na casa de 123 bilhões de dólares, e num pior cenário, numa perspectiva de 406 bilhões. O Brasil hoje, ele tem, nós passamos de 5,5% da população nacional com DM em 2006 para 8,9% em 2016. Nós tivemos um salto significativo e nós temos um imenso desafio pela frente, que é a falta do controle glicêmico desses pacientes, que esse é o grande nó da questão e que esse é o grande problema desencadeador da depressão desses pacientes. Fora o que a Juliana disse muito bem colocado, que 50% dos pacientes diabéticos desconhecem o seu diagnóstico. Tá? Então, hoje, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, se não me falha a memória, acho que a gente já colocou isso, somos 12 milhões de diabéticos no Brasil, 90% aumentou. Estamos, pelo último consenso da Federação Internacional, hoje no Brasil, somos 16,800 milhões de diabéticos. Ok, então eu peço desculpas pelos dados que eu peguei da Sociedade Brasileira de Diabetes e eu peguei no site ontem, tá? Então eu peço desculpas, ok? Bom, esse número é um número substancial, né? E aí nós temos 90% desses diabéticos do tipo 2, né? E aí a Pesquisa Nacional de Saúde por amostra de domicílio que o IBGE faz, e aí nós temos a última de 2014, nós temos o seguinte, essa divisão de 8,9% de indivíduos com diabetes, nós encontramos uma divisão por faixa etária, sendo 0,6% de 18 a 29 anos, 5% de 30 a 59 anos, 14,5% entre 60 e 64 anos, 19,9% entre 65 e 74 anos, e nós temos um índice aí acima de 75 anos de 19,6%. Lembrando que é um índice bem alto. Bem alto. Essa pesquisa, é óbvio que é uma pesquisa autorreferida, tá? E isso é um ponto importantíssimo que nós precisamos lembrar. Quer dizer, é como as pessoas referem isso para o recenseador, para a pessoa que chega lá e pergunta, ok? Então, isso é claro que esses 50% de pessoas que desconhecem que tem a doença, que a doença está em curso, né? Ou que estão desenvolvendo a síndrome metabólica, quer dizer, que já estão fazendo quadros de hipoglicemia, que estão na fase pré-diabética, que desconhecem essa fase pré-diabética, tudo isso não consta nesse relatório, porque essas pessoas não sabem que estão diabéticas ainda, ok? Bom, agora, vamos começar a traçar um panorama com a questão da depressão, né? No Brasil, hoje, nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, relatório de 2014, corroborado no relatório de 2018, 5,8% da população brasileira sofrendo de depressão. Essa é uma taxa acima da média global, que a média global é de 4,4%. Só que o que é interessante é o seguinte, quando nós olhamos estudos, eu acabei de entregar a minha tese no final do mês de junho, e que foi desenvolvida na cidade de Poços de Caldas, nós encontramos 36,5% de pacientes que autorreferiram depressão e que essa depressão foi corroborada, foi constatada por escalas de rastreamento. Um número muito acima, né? Quer dizer, 6 vezes acima da média que a OMS traz para o Brasil, tá? Então,
Hoje, o que a OMS traz, né, que nós temos quase 12 milhões de brasileiros com depressão. A OMS não traz as divisões entre depressão leve, moderada e grave, ela só diz depressão, mas isso é um fator que coloca o Brasil no topo do ranking do número de pessoas deprimidas da América Latina. Eu não Ok? falto, muito, muito, muito. E interessante, uma curva em ascensão. Tá? Quando a gente olha a relação entre depressão e diabetes, estudos de meta-análise com mais de 42 artigos evidenciaram fortemente que a depressão está associada à hiperglicemia e ao risco de complicações do diabetes. E aí eu volto a dizer, 50% dessas pessoas desconhecem o diagnóstico, muitos desses pacientes dão entrada nos serviços de saúde com hiperglicemia, já alguns em coma hiperglicêmico. Muitos pacientes têm intensa dificuldade em manter o controle glicêmico e tudo isso é fato, atrela, aumenta e muito a probabilidade desse indivíduo desenvolver depressão. Isso é um problema. Posso só Fica à vontade. Até porque quando a gente fala nessa questão do controle glicêmico, nós estamos falando de N questões associadas também, né? Nós estamos falando, principalmente, quando a gente fala de controle glicêmico, eu vou chegar lá, mas posso até adiantar, o que nós precisamos pensar fortemente são as políticas públicas de saúde, né? O que nós temos em mente é o seguinte, mais de 80% da população brasileira hoje utiliza os serviços públicos de saúde única e exclusivamente como forma de acesso à saúde, tá? Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas nacionais que indicam isso, esses números. E aí, quando nós temos, esses indivíduos entram por onde? Pela atenção básica. E quando nós temos uma atenção básica que fica enfraquecida, ou uma atenção básica que não atende, né, que não consegue rastrear esse indivíduo, não consegue tratar efetivamente esse indivíduo, nós temos uma falha na cadeia, e essa falha na cadeia de cuidados desse indivíduo vai levar a N complicações, como principalmente problemas de amputação de membros inferiores, problemas de retinopatia, problemas de insuficiência renal e problemas relacionados à depressão. Porque isso é um ciclo vicioso, um ciclo altamente letal. E nós sabemos também que indivíduos depressivos são indivíduos que pouco se cuidam, que são indivíduos que procuram muito o serviço de saúde, mas que têm um cuidado com a saúde muito menor do que pessoas não depressivas. Estudos evidenciam que eles controlam muito menos, né, a glicemia, e eles têm hábitos de saúde muito menos eficientes do que pessoas sem depressão. Principalmente quando a gente fala na questão da qualidade de vida, né? Só traçando um paralelo com a minha pesquisa de mestrado, que foi justamente saber o impacto, né, do diabetes nessa diferença de gênero. O que a gente pôde observar é que nós, mulheres, embora nos cuidemos, mas nós apresentamos pior qualidade de vida do que os homens. Mas aí eu acredito, Juliana, eu vou fazer um parênteses aí. Aí existe uma série de pontos de interrogação que precisam ser analisados, porque na realidade nós procuramos mais os serviços de saúde. E aí, se os homens procurassem mais os serviços de saúde, ou procurassem igualmente como as mulheres, esses números seriam os mesmos, entendeu? Não. E é isso que nós precisamos levar em consideração, não é? É claro que nós temos a questão do cuidado, que é feminino, tá? Isso no Brasil e no mundo, principalmente numa sociedade matriarcal como a nossa,
tá? Esses fatores precisam ser levados em consideração, mas nós precisamos pensar um pouco mais a respeito disso. Continuando na questão da diabetes e da depressão, estudos também mostram para a gente, isso da própria OMS, tá? E estudos multicêntricos, estudos muito grandes, que falam o seguinte, que quando a gente tem melhora da depressão, a gente tem automaticamente melhora significativa do controle glicêmico. E o controle glicêmico vai impedir, né, as complicações e isso vai impedir a questão do surgimento da depressão. Então, eu quero que vocês prestem atenção que é um evento em cadeia e um evento de retroalimentação. Quer dizer, a depressão piora a glicemia piora a depressão. Né? Estudos de base populacional brasileiros e internacionais mostraram que a probabilidade de depressão na população diabética é 2 vezes maior do que a população de não diabéticos. Isto é muito, muito, muito sério. Deixa eu trocar aqui, só um minutinho, por favor. Parece que ficou escuro. Ficou escuro. Gente, eu não sei o que aconteceu. Mas você trocou o quê? Eu troquei de lado. Mas tá dando pra ver. Como tá a luz. Ah, mas eu acho que é meu celular, viu, gente? Eu peço desculpas a vocês, porque em tempos de pandemia, eu passo muito álcool gel no meu celular e ele tá dando um pouco de, né, de probleminhas por conta do álcool gel que eu passo, tá bom? Não, gente, elas são parentes, ela só tá faltando beber álcool gel nesta pandemia. Não tô tão psica assim, não, tá? Assim. Bom, vamos continuar aqui. Níveis muito altos ou muito baixos de glicemia promovem uma sensação de intenso cansaço e ansiedade. E a gente sabe que esses são sintomas clássicos relacionados à depressão, tá? Quando a gente fala de causas orgânicas de depressão em DM, o que a gente tem aí como clássico, como amplamente difundido? Primeiro, rompimento do ciclo circadiano, né? A resistência à insulina no sistema nervoso central, processos imunológicos e inflamatórios, que aumentam a degeneração neuronal e, consequentemente, concomitantemente, nós temos aí uma diminuição da plasticidade neural. E tudo isso, então, gerando os sintomas que nós temos aí clássicos de depressão, que são sintomas que exigem, eu vou fazer uma lista, vou dizer uma lista aqui para vocês, que são pelo menos 5 sintomas por pelo menos 2 semanas. Quais são esses sintomas, né? Humor deprimido, anedonia. O que é anedonia? É diminuição de interesse, de prazer em atividades que antes você tinha prazer, né? Eu gostava de caminhar, hoje eu não gosto mais. Eu gostava de encontrar, isso antes da pandemia, claro, com os meus amigos para jogar um buraco e agora não gosto mais, tá? Mudança significativa de peso, de apetite, né? Ou hipersonia, agitação psicomotora, aquela questão, o cérebro não para, o corpo não consegue parar, ou se não uma lentidão, parece que tudo fica em câmera lenta, fadiga, ok? Muita dificuldade de concentração, sentimento de culpa, né, ou de inutilidade, e o pior deles todos, não é? Que é muito desencadeado quando a depressão não é diagnosticada e não tratada, que é a ideação suicida, tá? Lembro vocês que a própria Sociedade Brasileira de Diabetes diz, né, que 30% das pessoas com diabetes apresentam algum grau de depressão. Nós, em 2016 ou 2017, não me lembro, realizamos um estudo numa pequena cidade do sul de Minas Gerais e encontramos um índice muito de 30,8% de população com DM tipo 2 com algum tipo de depressão, com algum grau de depressão, tá? É muita coisa.
para uma cidade que tem 6 mil habitantes, era isso? Não, uma cidade de 2.976 mil habitantes, por aí. Né? Isso foi uma coisa bem relevante no nosso trabalho, né? Foi super questionado e elogiado pelos revisores. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte: a depressão, assim como a diabetes, quais são os fatores que piorariam o surgimento ou a inadequação do controle glicêmico e, consequentemente, o surgimento da depressão? Primeiro, baixa escolaridade, certo? Segundo, baixa renda, idade acima de 50 anos. Então, esses são fatores na população que vai prejudicar esse indivíduo no controle glicêmico e aumentar as chances de desenvolvimento de depressão. Só isso? Não. Porque a gente sabe que pessoas com menor escolaridade e com menor baixa renda, e pessoas mais velhas, via de regra, também apresentam um pior suporte social, né? Então, são pessoas que são mais vulneráveis a estressores financeiros e psicossociais. Hoje, nós estamos vendo isso, barbaridade. Pessoal, por favor, é só pegar, passar na porta da Caixa Econômica Federal para a gente ver o tamanho da fila de auxílio emergencial. Eu, outro dia, passei e vi a cena, eu fiquei pensando, se eu tivesse um aparelho de glicemia aqui, eu sairia fazendo glicemia nessas pessoas. E verificando pressão, né? E verificando pressão arterial, e eu tenho certeza que os índices, os valores de glicemia e de PA seriam altíssimos das pessoas naquela hora, naquele estressor, porque elas precisam, muitas, daquele dinheiro para conseguir colocar comida em casa. Né? É claro que nós não vamos entrar na questão da política em si, que a gente sabe também que tem muita gente que pega o dinheiro e não usa, que teve uso indevido desse dinheiro, ok. Mas a gente tem muita gente que está precisando, tá? Outra questão importante é o seguinte, a gente tem que ressaltar que a depressão surge mais frequentemente em pessoas viúvas, divorciadas ou separadas, né? Porque é fator de proteção, né? Ser casado, tá? E aí o que a gente encontra no Brasil é que, em termos de expectativa de vida, mulher 76 anos ao nascer e homem 72 anos. Isso significa que nós ficamos viúvas mais cedo. E se nós atrelarmos a viuvez, né, a baixa condição socioeconômica, pior suporte social e o diabetes, tá? Isso, então, é fator de risco para o desenvolvimento da depressão. Né? Além disso, é claro, pessoas que moram sozinhas, os estudos evidenciam que se tornam mais vulneráveis ao desenvolvimento da depressão e, quando tem diabetes, ao pior controle glicêmico. Né? E hoje, que a gente... a questão da própria solidão, né? Do próprio Ai, me dá a palavra aí, Giovana. Na realidade, hoje a gente tem um número crescente, Juliana, de pessoas que estão vivendo sozinha, né? Essa é uma verdade, tá? Sim. Porque nós estamos vivendo mais. E a tendência é, quanto mais se vive, mais se perde a rede de apoio no final da vida. E isso já é, por si, um fator desencadeante de sintomatologia depressiva, tá? A depressão crônica, né? Ela leva a incapacidade importantíssima. A própria OMS nos traz que ela reduz significativamente os anos em qualidade de vida dos sujeitos e os anos em vida, porque a pessoa não se cuida e a pessoa acaba morrendo por complicações. Por exemplo, o tema da nossa live de hoje, que é o diabetes, né? Ela não controla a glicemia e morre por complicações do diabetes. Porque, na realidade, quando o indivíduo se torna um depressivo crônico, ele reduz a aderência ao tratamento, piora o controle glicêmico, não é? E para isso, então,
O que nós precisamos? Nós precisamos de um melhor diagnóstico e um melhor tratamento dessas pessoas. O que eu vejo? Eu vejo o seguinte: se nós investíssemos em diagnósticos e tratamentos, nós diminuiríamos as complicações, diminuiríamos o número de indivíduos depressivos, diabéticos, e nós aumentaríamos a qualidade de vida desses sujeitos. Agora, onde está o grande problema? O grande problema está no rastreio. Né? Nós temos uma subnotificação de casos importantes. 50% dos diabéticos nós não conhecemos. E nós hoje não temos... Desculpa a intromissão, mas aí a gente fala nessa questão desse rastreio nas duas vertentes, né? Tanto na vertente do diabetes quanto na vertente da depressão. Então, olha, nós temos que pensar o seguinte: nós precisamos de uma atenção básica efetiva para fazer esse rastreio, tanto de pacientes diabéticos, concordo, Juliana, quanto de pacientes deprimidos, ok? Nós precisamos, quando a gente fala de depressão, investir fortemente na capacitação da equipe da atenção básica para escalas de rastreamento mundialmente utilizadas para a depressão, como, por exemplo, o inventário de depressão de Beck 2, né? E a escala de depressão de Hamilton, tá? Que são duas escalas, a Hamilton padrão ouro, né? E a Hamilton, por exemplo, nos dá até se o paciente ele está tomando medicação e se ele está melhorando. Porque uma coisa é o sujeito, eu não acho que eu não estou melhorando. Mas se você aplica escala, você consegue avaliar pelas respostas se ele está realmente melhorando com aquela medicação que foi prescrita a ele ou não. Mas nós precisamos, volto a dizer, primeira coisa, tá? Trabalhar rastreio para a gente conhecer a real magnitude do problema, depressão e diabetes na população. Isso é de fundamental importância. Nós precisamos investir em escalas de rastreamento para a depressão. Nós precisamos investir em rastreamento para DM. Nós precisamos de forte capacitação dos profissionais de atenção básica, porque eu volto a dizer, 80% das pessoas utilizam hoje os serviços públicos de saúde e esse número vai aumentar porque o número de desemprego está aumentando. Se o número de desemprego aumenta, as pessoas param de pagar planos de saúde. Então, esse número tende a chegar a 92%, 94% das pessoas utilizando único e exclusivamente o Sistema Único de Saúde. E aí, volto a dizer de novo, onde é a porta de entrada? Atenção básica. É esta atenção básica que precisa ser fortalecida ao extremo, capacitada, não é? Para que nós possamos, de fato, compreender a magnitude, diagnosticar, tratar, prevenir incapacidades, prevenir que o sujeito evolua para uma depressão crônica e que esse sujeito, então, piore o controle glicêmico e acabe tendo aí, fazendo parte das estatísticas de mortalidade por conta das complicações do DM. A gente precisa de muita, mas muita capacitação. Hoje, ao meu ver, um dos pontos mais relevantes para todos esses dados. Isso era, pessoal, em linhas gerais, o que eu tinha para dizer para vocês e eu estou aberta agora a questionamentos. Fiquem à vontade, subam aí digitem as perguntas, eu não sei como fala no Instagram isso. Eu também não, então nem me pergunto. E peço desculpas a vocês pela qualidade da luz, porque realmente a luz ficou ruim e eu não consigo arrumar, tá? Já que ninguém está querendo perguntar, as pessoas estão com vergonha, é isso? Vou começar eu com uma pergunta. Para o indivíduo diabético vir a desenvolver essa depressão, tem um tempo X de diagnóstico para a doença ou não?
os estudos mostram para gente que a depressão está atrelada à insuficiência do controle glicêmico. E essa insuficiência do controle glicêmico precisa ser progressiva. Então, o que a gente tem aí? Mais uma vez, volto a me apegar na ciência. Os estudos mostram que a ausência de controle glicêmico por um período acima de 5 anos é fator preditor, né, de aumento de incidência de depressão nessa população. É onde a maioria das complicações do DM, elas começam a aparecer a partir de 5 a 10 anos de tempo de diagnóstico. Uhum. Aí a gente acaba vendo muitas pessoas que chegam para a gente já num estágio bem avançado dessas complicações e da depressão, que você vai perguntar, tem tempo de diagnóstico de 3 meses. Ou seja, ele entra nesse 50% que não foi diagnosticado a tempo de ter sido feito alguma coisa. Agora, temos uma outra questão, Juliana, que também precisamos pensar. Os pacientes diabéticos, eles têm também bastante alteração de hormônios tiroidianos, ok? Tanto que é recomendado que os pacientes façam controle, controle anual, se não me falha a memória, né? E nós sabemos... Não entendi. Porque eu tenho que pegar alguém no colo para aparecer também. Oi, Marina, tudo bem? Como você Fala oi está? pro pessoal. Fala oi, pessoal. Eu sou a Marina. Eu não entendi a sua pergunta. Então, vamos lá. Pessoal, o que a gente precisa levar em consideração é o seguinte. Os pacientes diabéticos são pessoas, né? As pessoas com diabetes são pessoas que têm uma probabilidade muito grande de alteração de hormônios tiroidianos, tá? T4. E nós sabemos que alteração de hormônios tiroidianos também leva à depressão, porque alteram a plasticidade neural. Então, uma das questões muito importantes que precisa ser analisada quando um paciente com DM chega no consultório, olha, eu estou me sentindo triste, choro imotivado, irritabilidade, hipersonia, hipofagia, sei lá, os sintomas é a dosagem de hormônios tiroidianos. Porque, de repente, o que está causando essa alteração não é nem a alteração da ou da hiperglicemia, mas sim a alteração de hormônios tiroidianos. E se a gente regularizar esses hormônios, automaticamente melhora a sintomatologia depressiva do sujeito. Isso é uma grande verdade. E a gente vê que são, infelizmente, muito poucos os profissionais que se apegam, vamos dizer assim, a essa questão tiroidiana, né? O que não deveria ser. Gente, a Marina fez mais sucesso do que nós duas juntos. Juliana, ela tem 4 anos, bem, eu estou com 44, né, pessoal? Então já não Eu me recuso a dizer minha idade. A Samanta está dizendo que não ouve a nossa fala. Isso está acontecendo com os demais? Ué, por que será? Eu acho que deve ser problema no áudio dela, porque os outros não estão. Não. Aceita eu, mas aceita eu aonde, criatura? Peraí, deixa eu responder a pergunta da professora Sandra. Isso é isso que eu ia te falar. As complicações estão atreladas a uma maior predisposição para depressão ou independente? Ou independe? A professora Sandra é nossa colega no curso de enfermagem da Unify, uma amiga muito querida. Um beijo, Sandra. Ela pergunta... Poços Caldense. Poços Caldense. Repete, por favor, a pergunta, Ju, porque agora ela sumiu aqui para mim. Tá. As complicações estão atreladas a uma maior predisposição para depressão ou independe? Não, as complicações elas estão relacionadas
a alteração do controle glicêmico que tem alteração com a depressão. E a depressão piora o controle glicêmico, que aumenta as complicações. Na realidade, é um ciclo vicioso de retroalimentação. Respondido, Sandra? Mais alguma pergunta? Eu penso só para Samantha, que parece que não está aparecendo, para o restante está normal. Ela tá falando aceita eu, mas aceita eu aonde? Gente, eu sou leiga de pai e mãe nesse negócio. Eu só sei entrar, clicar, chamar, fazer, sair e Nossa só. amiga Poços de Caldas, Tânia Mairim, que também acabou de entrar. Um beijo, Tânia. Um beijo, Taninha. Ô, Johnny, Bonilla, deixa eu te responder a sua pergunta. Ele disse o seguinte, que ele acreditava que os números em relação à qualidade de vida para os homens fossem maiores. Não são. E se você quiser ter um panorama um pouquinho maior sobre o tema, eu te mando o meu artigo, tá? É só você me chamar no WhatsApp para lembrar. Que mais? Lembrando, que nós temos um número muito menor de homens, tá? Que procuram os serviços de saúde, e homens, quando procuram os serviços de saúde, via de regra, já apresentam, eles já chegam com uma queixa mais importante e já chegam com complicação, e já chegam com piora de quadro, ok? Muito. Tarcísio, obrigada. Vindo de você, esses parabéns para mim é mais do que um elogio. Você sabe a minha admiração por você, Carolzinha. Tem mais uma pergunta de uma pessoa um pouquinho para cima aí, Ju, por favor. A Juju Golardin está por aqui. O Johnny, de novo, vamos lá. Muitas vezes ouvimos, esqueci de tomar meu remédio do diabetes hoje. Geralmente são pessoas que fazem uso de polimedicamentos. O que significa o fato de alguns abandonarem o tratamento? Johnny, boa pergunta. O abandono do tratamento, ele é, por si, um sintoma clássico de resistência, né? E a resistência, na realidade, é a resistência e negação da doença. E quando a gente olha resistência e negação, esses são sintomas clássicos de depressão. Quer dizer, você tem uma doença, que é uma doença de curso crônico, uma doença altamente incapacitante ao longo dos anos. Você negá-la ou rejeitá-la não vai melhorar, certo? Então, são pessoas que precisam de um suporte de saúde muito mais intenso para aceitarem a sua condição de saúde, para conseguirem seguir a terapêutica imposta, ok? Para que nós não tenhamos, então, as complicações oriundas do diabetes e da alteração, né? E que vão ser provocadas quando a gente não tem controle glicêmico. Certo? A gente vê muitos abandonarem o Toda e aí, por uma série de fatores. Principalmente quando a gente está falando de neuropatia diabética, de dor neuropática, que os medicamentos já são um pouquinho mais caros, né? E eles têm alguns eventos adversos bem importantes. Então, eles deixam de tomar e, consequentemente, param o tratamento. E aí vem aquele ciclo, né? Vai piorando tudo de novo e até a gente conseguir restabelecer o quadro, demora um tempo. O que nós precisamos, vamos pensar enquanto profissionais da saúde, né? Nós precisamos ter uma linha guia de cuidado muito forte, muito bem estruturada com essas pessoas, porque não é fácil cuidar de um indivíduo com uma doença, seja ela qual for, tá? De curso crônico, degenerativo, ok? Porque imagina você ter que se controlar a vida toda, né?
hora você tá com o saco mais cheio, você chuta o pau da barraca. Você fala, hoje eu não vou fazer, hoje eu não quero, mas isso tem implicações. Portanto, essas pessoas, elas precisam ser acompanhadas muito de perto. Nós precisamos de uma atenção da equipe de saúde muito próxima. E é isso que nós não estamos conseguindo efetivamente na atenção básica hoje. Né? Até porque, e aí eu vou abrir uma questão política, a gente está vendo hoje o desmantelamento do NASF. Né? Hoje nós temos um profissional extremamente importante para atender esses pacientes diabéticos, que é o profissional psicólogo, que fazia parte do núcleo de apoio à estratégia de saúde da família, e que não existe mais. Quer dizer, o NASF, para as cidades que querem investir, ok, mas nós não temos mais investimento governamental para isso. Né? E a gente sabe que sem um bom serviço de psicologia, a Yasmin Gulardin está aí, sabe, vai falar isso melhor para a gente, nós não temos condição de trabalhar essa questão de aderência ao tratamento com esses pacientes, essa questão de negação e de rejeição, não é? Então, quer dizer, aí a enfermagem e a medicina, elas ficam praticamente sozinhas. E aí nós vamos trabalhar única e exclusivamente tratamento medicamentoso. E isso não vai surtir efeito. E a gente sabe que isso não surte efeito ao longo dos anos. Nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos de técnicas de terapias alternativas, nós precisamos de psicoterapia, nós precisamos de um envolvimento efetivo desse paciente no cuidado, ele sendo autor do seu cuidado. Uhum. E nós precisamos, acima de tudo, ao meu ver, pessoas que queiram estar nesse lugar, né? Porque fazer este acolhimento, fazer este tratamento e trabalhar com essas pessoas não é fácil. Nem com a população diabética e nem com a população depressiva. Mas nós precisamos também de políticas públicas, né? E que elas sejam eficientes. Sim, mas... Ju? Oi? Tem mais pergunta? Tem a professora Sandra. Qual sugestão para estimular os profissionais de atenção básica para realmente ter um acolhimento efetivo? Professora, eu não vejo um conselho, que eu vejo é um investimento de políticas públicas. Eu vejo, na realidade, que se trabalhe maciçamente com essas pessoas, não é? A importância do rastreio do DM, o trabalho com as escalas de rastreamento de depressão e que nós tenhamos uma rede de atenção à saúde efetiva para os encaminhamentos, que nós tenhamos psicologia funcionante, que nós tenhamos terapias alternativas, que nós tenhamos capacitação desses profissionais para esse tipo de trabalho e que essa capacitação e que esses profissionais e que essa rede de atenção seja resolutiva nos problemas dessa população. O acolhimento, humanização. A humanização hoje ela é muito bonita só no ouvir dizer, no significado da palavra, né? Mas não é em muitos lugares o que a gente vê. Infelizmente. O Johnny tem outra pergunta. Olha que interessante. Na auditoria, tenho observado que pacientes com fratura de fêmur e uso de OPNE fazem uso de antiglicemiantes e alguns antidepressivos. Daria um bom estudo? Não conheço relação, Johnny, entre hipoglicemiantes e algo que faça uma descalcificação. E aí eu acredito que seja mais a questão relacionada aos 19,9% de DM tipo 2 acima de 75 anos e a desmineralização de cálcio, tá? Não ao glicemiante em si, ok? Só se ele estiver falando, Johnny, você está falando relacionado à questão da sarcopenia que esses indivíduos desenvolvem?
Não, a sarcopenia pode ser desenvolvida, isso é claro, isso é uma questão importante. Mas eu estou querendo dizer assim, o que eu disse nós temos uma população acima de 75 anos, que é a população com maior incidência de fratura de fêmur, que é, por consequência, a população com maior índice de DM tipo 2, ok? Então, na verdade, o que nós temos, não há significância, não encontro na literatura relação entre o uso de hipoglicemiantes e desmineralização de cálcio. Ok? Como, por exemplo, um fator predisponente para a fratura. Tá? Isso, na realidade, é uma associação de fatores, mas de fatores independentes. Deixa eu ver, tô olhando. A professora Sandra disse: sim, precisa de desenvolvimento humanizado e capacitação profissional. É isso que eu acho que eu acredito. Porque se a gente ficar pensando só em política pública, na atual situação do desmonte do SUS, a gente vai ficar muito vulnerável. Nós vamos perder muito paciente. Concordo com você plenamente. Que sejam políticas municipais, que sejam políticas locais, que fortaleçam esse cuidado. Porque sozinho nós não vamos conseguir mudar essa realidade. A gente nada e morre na praia. E pior, morre cansado, morre exausto. Morre exausto de tanto fazer e nada acontecer, né? Pessoal, perguntas? Mais alguma pergunta? Mais alguém quer falar alguma coisa? Paula Mossi, eu vi que entrou também. Um beijo, Paulinha. A Paulinha entrou. Beijão, parabéns para o filho lindo, maravilhoso, que só traz orgulho para a família. Marina é apaixonada no primo João Grandão. Mais alguém? Mais alguma coisa? Ok, então. Professora e aí eu deixo uma pergunta que estava bem aqui no começo, né? Quem é a cara da mãe e quem é a cara do pai, Johnny? Responde aí, que ele falou logo no começo da live. Uma é a cara da mãe, a outra é a cara do pai. Só pra gente descontrair um pouquinho, que esse tema é um pouco pesado. Tem mais uma pergunta aqui, Juliana. Desinformação, importantíssimo. Aonde? Deixa eu ver. Ana é o pai, então eu sou a mãe. Oi? Eu sou meu pai. Quer ver? Deixa eu ver. A Priscila, se não me engano, a Priscila é nossa prima. Certo? O envolvimento da família na continuidade do tratamento do diabético com depressão é importantíssimo. Mas a desinformação sobre esse apoio acaba deixando o paciente à parte. Mudança de estilo de vida. Obrigada, Pri, pela colocação. O envolvimento da família é fundamental. Como toda doença de curso crônico, diabetes, a depressão, nós precisamos do entendimento dessa família. E o que nós encontramos hoje? Famílias que não são assistidas, famílias que não são orientadas e um preconceito, um estigma, principalmente com relação à depressão, muito grande. As pessoas não conversam sobre isso. Não é? As famílias não são orientadas. E aí fica muito difícil a gente conseguir acolhimento e a gente conseguir apoio, que essa é a função primordial da família, não é? Para essas questões relacionadas à depressão. Obrigada. O que a gente ainda ouve, né, e que dói muito é que você tem depressão, nossa, você é louco.
associar, né, muito essa depressão a essa loucura sem ao menos ter noção do que está falando. Outros também, é algo que me assusta bastante, é atrelar a depressão à ausência de caráter, né? Como se isso fosse atrelado. Então, quer dizer, nós temos aí um problema. Na realidade, hoje a nossa live é a somatória de dois grandes problemas de saúde coletiva, né? De saúde pública, que é a questão do DM e a questão da depressão. Tá? Sim. Lembrando que o número de suicídios tem aumentado, né? Em 2014 foram 804 mil suicídios, segundo a Organização Mundial de Saúde, e estamos em curva em ascensão, porque se nós temos depressivos não diagnosticados e não tratados, a ideia é que tenhamos um maior número de pessoas com comportamento suicida e um maior número de pessoas que evolua para o suicídio em si. Fica aí uma reflexão para vocês que nós precisamos... Aí fez uma outra colocação. Nesse sentido do estigma da depressão, se você não aceita, pensa-se que não é preciso de tratamento. É verdade, Pri? Não. O indivíduo, ele tem que se aceitar, né? Seja ele de que forma for. Que tem uma doença, você não procura tratamento. E quando você procura, você já está muito deteriorado, não é? E aí você tende a negar essa doença, você chega pior ao consultório, você demora mais para piorar e você tende, infelizmente, a uma cronificação da doença muito maior. Bem maior, bem maior. Né? Jaque, obrigada. A gente também está com saudade de você, querida. Nossos cabelos precisam de ti. Bom, obrigada, Johnny. Também adoramos vocês. Obrigada, Pri. Obrigada, Sandra. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Eu deixo como reflexão para vocês, para que a gente possa encerrar a transmissão, né? Porque todo mundo também precisa descansar e cuidar um pouco. E até porque o Instagram ele é tão educadinho que ele acaba de informar que falta 1 minuto e 50 segundos para ele desligar a gente. Tá. Eu deixo uma reflexão para vocês. Depressão é uma doença importantíssima, depressão precisa ser diagnosticada e tratada. Nós temos uma conscientização muito maior a respeito do DM do que temos com relação à depressão. Nós precisamos desmistificar para tratar efetivamente essas pessoas, para evitar a cronificação e a morte dessas pessoas, e a incapacidade e a perda de qualidade de anos de vida dessas pessoas. Ok? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada pela presença de todos, pela paciência e pelos ouvidos. Sim, eu agradeço imensamente o seu aceite, né? Em estar presente nessa noite. Estamos separadas fisicamente, mas sempre juntas de coração, de pesquisa no nosso caminhar, né? Pedagógico. Você é o meu maior exemplo, eu nunca escondi isso de ninguém. Te amo, muito obrigada. Obrigada, gente, do fundo do meu coração, por vocês estarem aqui. E, assim, se tiver mais pergunta, pode mandar que a gente tenta responder. Se vocês tiverem mais sugestão de mais lives, estamos sempre aí. Tá faltando 13 segundos. Então, bora lá. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, amo vocês. Saudade de todo mundo. Tchau, tchau, tchau.